Esta sexta-feira caiu o pano do Campeonato Africano da Zona 4.2, em que tivemos a brilhante participação de Cabo Verde. O mestre internacional Mariano Ortega acabou então sendo o grande vencedor em masculinos, com uma rodada de antecedência, e mesmo assim, já com o título confirmado, voltou a vencer na última rodada, fazendo então o pleno. 9 pontos em 9 possíveis. Fantástico! Já em femininos, Célia Rodrigues não conseguiu um lugar no pódio, mas terminou no meio da tabela. Na sexta colocação, fez 5 pontos e hoje trago a partida da Célia na 9ª rodada. Então fique ligado a esta partida. A adversária chama-se Abigail Caria, da Libéria, que jogou de brancas, abriu com E4 e a Célia foi para a defesa escandinava. Trocaram em D5, cavalo F3, cavalo F6 e o cavalo C3 expulsa a dama que vai para A5. Bispo E2, bispo F5, D3, E6, roque, cavalo de B, D7, A3, C6, bispo F4 e bispo E7. Estamos ainda na fase de abertura, então a prioridade é desenvolver rápido as peças. B4, Abigail expande os peões na ala da dama e com um ganho de tempo sobre a dama que volta para a casa original. Cavalo H4, a Célia não vai poder manter o bispo de casas claras. Então aproveita abrir a coluna H. Foi uma decisão arriscada da Abigail, uma vez que a Célia ainda não fez o roque, tendo a opção de fazer o roque grande e armar um forte ataque sobre o rei da Abigail. Seguiu H3, cavalo B6, dama D2, cavalo de FD5 e trocaram os cavalos em D5. Tem ainda a proposta da troca de peças. A Abigail quer manter o par de bispos, mas a Célia vai forçar a troca de bispos. F4, a Abigail quer aproveitar que o rei da Célia está ainda no centro para poder atacar. Torre H4, atacando o peão. Então bispo G4, interrompendo a conexão da torre e o peão. Só que a Célia mandou o F5 para expulsar o bispo e assim ganhar o peão, mas Abigail contra-ataca com o C4 atacando o cavalo. Trocaram as peças, a Célia toma o bispo, Abigail toma o cavalo. E ainda tem peões para trocar, dama por D5, H por G4. Tem aqui um peão caindo, que a Célia não tomou. Ela priorizou a segurança do rei, fez o roque grande, só que depois do torre de A E1, a Célia ganha este peão de D3, que a máquina considerou um erro, porque a Célia vinha muito forte no ataque, tem o rei mais seguro do que o da Abigail, seria melhor ter ganho este peão. E agora não dá para ganhar o outro peão, porque tem esta torre F3 que ataca a torre solta, e se trocar, Abigail conseguiu defender o peão de G e vai para este final com um peão de desvantagem, sim, porém com posição muito seca, uma posição equilibrada, e assim tem muita chance de conseguir um empate. A Célia prefere manter as torres e então tem um G5 conservando este peão. 6 peões para a Célia, 5 para Abigail, num final equilibrado. Veio rei D7, G3 atacando a torre que volta para a casa de origem. Torre de F3, torre F8, rei F2, torre F5, rei F3, torre de FD5, torre H1 com a ameaça de torre H7 e ganhar este peão sem defesa. Então o rei tem que aproximar, porque agora
consegue defender o peão. Não deu certo o golpe, então a torre muda de plano. Vai para C1. A5, a Célia quer criar um peão passado na ala da dama, aonde tem maioria. Torre B1, torre B5, torre de E B3 e trocaram os peões em B4. Rei D7, rei E3, E5, torre de 1 B2, trocaram os peões em F4, que ajudou a Abigail a desdobrar seus peões. Rei E6, torre E2, rei D5, torre de E B2, vão fazendo lances de rei e de torre, porque na posição está difícil criar algum plano. Agora, rei em xeque, vai para F3, torre F1, torre A3, de novo querendo ganhar um peão. Então a Célia afasta o rei para poder dar espaço da torre defender o peão. Torre A8, B5, atacando a torre que vai para E4. Torre E7, propondo a troca de torres. Abigail não quer trocar, dá xeque. A Célia mantém a proposta de troca de torres. Abigail não quer trocar porque tem um peão de desvantagem. Agora a torre em D8 ameaça este xeque ganhando o peão. Então o rei teve que se afastar para C7. A torre de 8 vai para E6 mesmo assim, só que agora tem defesa. E com a mesma proposta de troca de torres que de novo é recusada pela Abigail. Torre D3, xeque, rei G4, torre D1, torre E6, o mesmo tema e vai a torre de 1 defender o peão. E aqui chegou o segundo momento da partida, depois daquela decisão da Célia de trocar as damas, levando para um final equilibrado. Abigail faz o F5. Este lance é um erro que infelizmente a Célia não aproveitou, fez o G por F5 e trocaram os peões, mantendo a posição de equilíbrio. Mas qual deveria ser o lance da Célia? A Célia deveria ter trocado as torres, porque aqui tem uma combinação em que a Célia sairia ganhando mais um peão. Faria toda a diferença. Aqui a Abigail tem a opção de recapturar de torre ou de peão. Em ambas perde um peão. De torre sobra este xeque e depois do rei se afastar cai este peão e mesmo com torre G6 tem ali o outro peão caindo e são 2 peões passados. Era a vitória na certa. E na segunda opção, tomando de peão, teria a opção de atacar este peão e trazer o rei e não daria tempo da Abigail segurar. Então teria torre E7, rei F4, rei D6 e este peão vai cair. Portanto, a vantagem era determinante. Infelizmente, a Célia não viu esta combinação, por pressão de tempo, acabou não aproveitando e fez o G por F5 e trocaram, mantendo a posição equilibrada. Seguiu torre F7, xeque, rei G6 e a torre volta para D7. E agora não dá para evitar a troca de torres porque a torre está cravada. Então, depois do rei H7, a Célia aproveitou trocar um par de torres e vai tentar ganhar este final com um peão de vantagem, mas está muito equilibrado este final. E a Célia abre mão do peão de G, indo atrás do peão de B. Trocaram os peões, só que o peão passado da Abigail está a apenas 3 casas da promoção. Mais um lance com o rei dando espaço. Já a Célia está mais longe, um lance a mais, também contando com a saída da torre, da coluna. Rei F7 e a Célia ganhou um tempo tirando a torre da frente do peão, dando xeque. A Abigail cobriu o xeque, trocaram as torres e chegamos nessa luta pela promoção. A Abigail promove primeiro
e agora toma a iniciativa. Tem a opção do cheque perpétuo. Só que a Célia estava pressionada no tempo e depois deste cheque acabou cometendo esta gafe e perdeu a partida. Uma partida que estava equilibrada e até com chances de vitória para a Célia, acabou então resultando nesta reviravolta por apenas um lance. Agora vai perder a dama e, claro, não tinha outra coisa a fazer senão abandonar esta partida, confirmando assim a vitória da Abigail, que viria então a ser a vice-campeã desse torneio, e a Célia acabou ocupando a 6ª colocação. Vamos então para a precisão da partida. A Abigail fez 80,2% e a Célia 77,4%. Teve uma gafe da Célia, claro, não preciso mencionar qual foi. A gafe que levou à derrota da Célia. Fica então o registro deste campeonato. Tivemos boas partidas, algumas irão passar nos próximos dias. Agradeço de coração aos novos seguidores. O canal teve um ligeiro crescimento durante a cobertura deste torneio. Também agradeço aos parceiros que têm divulgado o trabalho, como o Clube Macove, a Federação Cabo-Verdiana de Xadrez, a Associação de Xadrez da Ilha do Sal, entre outros. Têm contribuído sobremaneira na divulgação deste trabalho nobre, que é de promover os nossos xadrezistas que tanto nos orgulham. Assim termina mais um vídeo deste canal e até o próximo vídeo.